Capítulo 24. O corpo espiritual. De todos os fenômenos da vida, os que se apresentam ao raio visual da ciência humana, mantenedores do seu entretenimento, são os da assimilação e desassimilação. Todavia, os que afetam mais particularmente a percepção do homem não são os da atividade vital em si mesma, consubstanciados nas sínteses orgânicas assimiladoras, mas justamente os fenômenos da morte. É um axioma fisiológico a extinção das células que constituem o suporte de todas as manifestações, e apenas fazer geralmente uma ideia da vida por intermédio desses movimentos destruidores. A vida corporal, expressão da morte. Quando no homem ou nos irracionais um gesto se opera, a natureza determina o desaparecimento de certa percentagem de substância da economia vital. Quando a sensibilidade se exterioriza e os pensamentos se manifestam, eis que os nervos se consomem, gastando-se o cérebro em suas atividades funcionais. A vida corporal é bem a expressão da morte, através da qual efetuais as vossas observações e os vossos estudos. Não dispondes, dentro da exiguidade dos vossos sentidos, senão de elementos constatadores da perda de energia, da luta vital, dos conflitos que se estabelecem para que os seres se mantenham no seu próprio habitat. A vida em suas causalidades profundas escapa aos vossos escalpelos, e apenas o embriologista observa, no silêncio da penumbra, infinitésima fração do fenômeno assimilatório das criações orgânicas. Inacessível aos processos da indagação científica. Segundo os dados da vossa fisiologia, a célula primitiva é comum a todos os seres vertebrados e espanta ao embriólogo a lei organogenética que estabelece a ideia diretora do desenvolvimento fetal, desde a união do espermatozoário ao óvulo, especificando os elementos amorfos do protoplasma. Os domínios da vida, essa ideia diretriz conserva-se inacessível até hoje aos vossos processos de indagação e de análise, porquanto esse desenho invisível não está subordinado a nenhuma determinação físico-química, porém unicamente ao corpo espiritual pré-existente, em cujo molde se realizam todas as ações plásticas da organização, e sob cuja influência se efetuam todos os fenômenos endosmóticos. O organismo fluídico, caracterizado por seus elementos imutáveis, é o assimilador das forças protoplásmicas, o mantenedor da aglutinação molecular, que organiza as configurações típicas de cada espécie, incorporando-se átomo por átomo à matéria do germe e dirigindo-a segundo a sua natureza particular. Respondendo a objeções. Algumas objeções científicas têm sido apresentadas à teoria irrefutável do corpo espiritual pré-existente, destacando-se entre elas, por mais digna de exame, a hereditariedade, a qual somente deve ser ponderável sob o ponto de vista fisiológico. Todos os tipos do reino mineral, vegetal, animal, incluindo-se o hominal, organizam-se segundo as disposições dos seus precedentes ancestrais, dos quais herdam naturalmente, pela lei da afinidade, a sua sanidade ou seus destinos de origem orgânica unicamente. De todos os estudos referentes ao assunto em vossa época, salienta-se a teoria darwiniana das gêmulas, corpúsculos infinitesimais que se transmitem pela vida seminal aos elementos geradores, contendo na matéria embrionária disposição de todas as moléculas do corpo, as quais se reproduzem dentro de cada espécie. A maioria das moléstias, inclusive a dipsomania, são transmissíveis, porém, isso não implica um fatalismo biológico que engendre o infortúnio dos seres, porque inúmeros espíritos, em traçando o mapa do seu destino,
buscam, com o escolher determinado instrumento, alargar as suas possibilidades de triunfo através da matéria, como um fato decorrente das severas leis morais, que, como no ambiente terrestre, prevalecem no mundo espiritual, o que não nos cabe discutir neste estudo. Não obstante, a preponderância dos fatores físicos nas funções procriadoras é totalmente inaceitável e descabido o atavismo psicológico, hipótese aventada pelos desconhecedores da profunda independência da individualidade espiritual, hipótese que reveste a matéria de poderes que nunca ela possuiu em sua condição de passividade característica. Reconhecendo-se, pois, a veracidade da argumentação de quantos aceitam a hereditariedade fisiológica nos fenômenos da procriação, representando cada ser o organismo de que provém por filiação, afastemos a hipótese da hereditariedade psicológica, porquanto, espiritualmente, temos a considerar apenas ao lado da influência ambiente a afinidade sentimental. Através dos escaninhos do universo orgânico. De todas as funções gerais que caracterizam os seres viventes, somente os fenômenos da nutrição podem ser estudados pela perquisição científica, e mesmo assim, imperfeitamente. Além das operações comuns que se efetuam automaticamente, há uma força inerente aos corpos organizados, que mantém coesas as personalidades celulares, sustentando-se dentro das particularidades de cada órgão, presidindo os fenômenos partenogenéticos de sua evolução, substituindo através da segmentação quantas delas se consomem nas secreções glandulares, no trabalho mantenedor da atividade orgânica. Essa força é o que denominais princípio vital, essência fundamental que regula a existência das células vivas e no qual elas se banham constantemente, encontrando assim a sua necessária nutrição. Força que se encontra esparsa por todos os escaninhos do universo orgânico, combinada às substâncias minerais, azotadas e ternárias, operando os atos nutritivos de todas as moléculas. O princípio vital é o agente entre o corpo espiritual, fonte da energia e da vontade, e a matéria passiva, inerente às faculdades superiores do espírito, que o adapta segundo as forças cósmicas que constituem as leis físicas de cada plano de existência, proporcionando essa adaptação às suas necessidades intrínsecas. Essa força ativa e regeneradora, de cujo enfraquecimento decorre a ausência de tônus vital, precursor da destruição orgânica, é simplesmente a ação criadora e plasmadora do corpo espiritual sobre os elementos físicos. O santuário da memória. O corpo espiritual não retém somente a prerrogativa de constituir a fonte da misteriosa força plástica da vida, a qual opera a oxidação orgânica. É também ele a sede das faculdades, dos sentimentos, da inteligência e, sobretudo, o santuário da memória, em que o ser encontra os elementos comprobatórios da sua identidade, através de todas as mutações e transformações da matéria. O prodigioso alquimista. Todas as células orgânicas renovam-se incessantemente. E como poderia a criatura conhecer-se entre essas continuadas transubstanciações? Para que se manifeste o pensamento, que desconhece as glândulas que o segregam, porquanto constitui a vibração do corpo espiritual dentro de sua profunda consciência, quantas células se consomem ou se queimam? O cérebro assemelha-se a complicado laboratório onde o espírito prodigioso alquimista efetua inimagináveis associações atômicas e moleculares necessárias às exteriorizações inteligentes. É ainda, pois, ao corpo espiritual que se deve a maravilha da memória, misteriosa chapa fotográfica onde tudo se grava, sem que os menores coloridos da imagem se confundam entre si. Alma e corpo. Tem-se procurado explicar pela prática dos neurologistas todas as classes de fenômenos intelectuais, através das ações combinadas do sistema nervoso. E, de fato, a ciência atingiu certezas irrefutáveis, como, por exemplo, a de que uma lesão orgânica faz cessar
a manifestação que lhe corresponde, e que a destruição de uma rede nervosa faz desaparecer uma faculdade. Semelhante acerto, porém, não afasta a verdade da influência de ordem espiritual e invisível, porque se faz mister compreender, não a alma insulada no corpo, mas ligada a esse corpo, o qual representa sua forma objetivada, com um aglomerado de matérias imprescindíveis à sua condição de tangibilidade, animadas pela sua vontade e por seus atributos imortais. Algumas escolas filosóficas fizeram da alma uma abstração, mas a psicologia moderna restabeleceu a verdade, unindo os elementos psíquicos aos materiais, reconhecendo no corpo a representação da alma, representação material necessária segundo as leis físicas imperantes na Terra, as quais colocaram no sensório o limite das percepções humanas, que são exíguas em relação ao número ilimitado das vibrações da vida, que para elas se conservam inapreensíveis. É, pois, o corpo espiritual, a alma fisiológica, assimilando a matéria ao seu molde, à sua estrutura, a fim de materializar-se no mundo palpável. Sem ele, a fecundação constaria de uma composição amorfa, e todas as manifestações inteligentes e sábias da natureza, que para todos nós devemos significar a expressão da vontade divina, constituiriam uma série de fatos irregulares e incompreensíveis sem objetivo determinado. A evolução infinita. E como se tem operado a evolução do corpo espiritual? Remontai aos casos telúricos do vosso globo nas épocas primárias. Cessadas as perturbações geológicas, estabelecido o repouso em algumas grandes extensões de matéria resfriada, eis que entre as forças cósmicas associadas aparece o primeiro rudimento de vida organizada, o protoplasma. Eis que os séculos se escoam, eis as amebas, os zoófitos, os seres monstruosos das profundidades submarinas. Recapitulemos os milênios passados e acharemos a nossa própria história. A individualidade, o nosso ego, constitui o nosso maior triunfo. E chegado ao raciocínio e ao sentimento da humanidade, através de vidas inumeráveis, teremos atingido o zênite da nossa evolução anímica? Não. Se nos achamos acima dos nossos semelhantes inferiores, os irracionais, acima de nós se encontram os seres superiores da espiritualidade que se hierarquizam ao infinito e cuja perfeição nos compete alcançar. Capítulo 25. Os poderes do Espírito. Grande será o dia em que todos os homens reconhecerem sobre a matéria a soberana influência do Espírito. Toda a imensa bagagem de progresso das civilizações não se fez sem um princípio espiritual. Dele, as menores coisas dependeram, como ainda dependem, do seu reconhecimento por parte de quantos habitam o orbe. Advirão os resplendores da época de luz e de esclarecimento. Esse tempo há de assinalar a época da crença pura e reconfortadora das almas, como um manancial de esperanças. Só esse surto de espiritualidade pode verificar as construções religiosas, combalidas atualmente pelos abusos da grande maioria dos seus expositores, que, atraindo seus compromissos, se desviaram do píncaro luminoso do exemplo para o chavascal de mesquinhas materialidades. Os mendigos da sabedoria. Nos últimos tempos, a sede humana de saber o que existe além da Terra tem feito com que o homem engendre as mais fantasiosas teorias concernentes aos mistérios do ser e do destino sobre o orbe terreno, no afã de estraçalhar os véus espessos que se cobrem os enigmas da sua evolução. Muitos foram os que descambaram para terrenos perigosos, onde encontram apenas os espinhos do ateísmo dissolvente. Esses espíritos que, torturados com os problemas da vida, aí se entregam à criação de engenhosos sistemas, afigurando-se-nos desesperados à porta da sabedoria, orgulhosos na sua impotência e na sua incapacidade.
Muitos deles, anos e anos, persistem no mesmo trabalho e no mesmo esforço, alegando não terem encontrado o espírito em suas indagações científicas, abandonando a vida material com um passado que os enobrece pela atividade bem-intencionada. Por elas, despendida, mas desolados em reconhecendo infrutuosos os seus esforços, que outra coisa não conseguiram senão lançar a descrença e a confusão nas almas. A insuficiência sensorial. Reconhece então a insuficiência sensorial que lhes obstava a compreensão do verdadeiro panorama da vida, no seu desdobramento universal. Sentem a exiguidade dos sentidos do homem carnal e a relatividade de suas funções, ao penetrarem no domínio de vibrações que se lhes conservaram insensíveis, chegando à conclusão de que as filosofias não podem ser substituídas pelas ciências positivas e que sobre o mundo físico e objetivo paira uma região transcendente onde a investigação não se pode fazer sentir, à falta de elementos de ordem material. A inútil tentativa. É inútil a tentativa de afastamento do espírito na obra da evolução terrena. É ele, desde os primórdios da civilização, a alma de todas as realizações, e indestrutível é a doutrina biológica do vitalismo, porque o sistema do monismo e o mecanismo da seleção natural se satisfazem em algumas questões insuladas, não resolve os problemas mais importantes da vida. O princípio das espécies, a origem dos institutos, as organizações primitivas das raças, das sociedades e das leis, só as teorias espiritualistas explicam satisfatoriamente. Tudo é vibração espiritual. Já não nos referindo aos poderes plásticos do espírito, no tocante às questões fisiológicas, quais sejam as dos fenômenos osmóticos, a autonomia de certos órgãos que parecem independentes na sua ação dentro do organismo, o trabalho da célula que fabrica a antitoxina apta a destruir o micróbio que a ataca, a estrutura do princípio fetal, os sinais de nascença que a ciência tem negado, baseando-se na ausência de ligação nervosa entre o feto e o organismo materno, desçamos ao mundo zootécnico. Somente a intervenção do princípio espiritual explica as metamorfoses dos insetos, o mimetismo como o embrião dos instintos e das possibilidades do futuro. Tudo nos domínios da matéria se concatena e se reúne sob a orientação de um princípio estranho às suas qualidades amorfas. A matéria. Título. A matéria não organiza, ela é organizada. Não representa senão uma modalidade da energia esparsa no universo. Seus elementos não fazem outra coisa senão submeter-se às injunções do espírito. E é a soberana influência deste último que elucida todos os problemas intricados dos seres e dos destinos. É ao seu apelo, cedendo aos seus desejos, que todas as matérias brutas se veem rarefazendo, oferecendo aspectos novos e delicados. A civilização, as conquistas científicas e as concepções religiosas representam o fruto dos labores do espírito que na terra se iniciaram nos trabalhos que regeneram e aperfeiçoam. O que lhes compete na atualidade é o não estacionamento nos domínios conquistados, laborando para que os ideais da justiça, de verdade e de paz se concretizem na face do orbe. É nessa tarefa bendita que devem concentrar os seus esforços, para que o planeta terrestre não veja sucumbir no aluvião de insânias das guerras o seu patrimônio de progressos obtidos à custa de trabalhos penosos e ingentes sacrifícios.